Hoje vamos fazer uma timpanomastoidectomia, um paciente que tem um colesteatoma. O colesteatoma é uma doença da mastoide, não é uma doença maligna, não é um tumor maligno, mas é uma lesão expansiva e ela pode causar problemas e graves complicações. Então aqui a membrana do tímpano, então essa é uma tomografia, aqui a gente vê a cóclea e isso aqui representa a doença. Então a gente vê uma mastoide com velamento, aqui está a bigorna, um dos ossículos da orelha média, e ela tem uma parcial corrosão ali pela doença. Então a gente tem que abrir todo esse espaço, o acesso é lateral. Então aqui está a orelha, o pavilhão auricular, a gente vai fazer um acesso lateral e aí remover toda essa doença e a gente tem que ir rente à base do crânio. Então aqui é a meninge com o cérebro e a doença já tem risco aqui para fazer meningite, ó. Então a gente precisa, não é uma cirurgia que dá para acompanhar ou dar alguma outra opção de tratamento, é só mesmo a cirurgia que precisa ser feita nesse caso. Então, acesso lateral, a gente tem que remover todo esse osso aqui, ó, e o canal do nervo facial, ele aparece aqui na imagem, ó. Então, essa é a estrutura mais nobre, né, que a gente tem que cuidar, e temos que ir nesse limite aqui, ó. Esses são os canais do labirinto. Então, os nossos limites são a base do crânio, os canais do labirinto e o nervo facial. Mas a doença, ela está exatamente em cima dessas estruturas, podendo causar problemas justamente no nervo facial, ou fazendo paralisia, ou uma meningite, ou uma situação de crise labiríntica. Então a cirurgia não é o problema, a doença sim é que tem que ter medo, né? As pessoas às vezes têm medo de fazer a cirurgia por conta de risco de lesão, mas a gente tem que fazer a cirurgia porque a própria doença sim, essa tem muito maior risco de causar problemas. Nós estamos prestando um serviço da monitorização do nervo facial e seus ramos numa cirurgia de mastoide com risco de agressão ao nervo facial. Nesses traçados a gente avalia todos os ramos do facial continuamente durante o ato cirúrgico. E caso ocorra alguma proximidade ou risco da lesão do nervo facial, nós avisamos ao cirurgião no momento, antes que ocorra esta agressão. Basicamente é para isso que serve o serviço neste caso. Dificilmente a gente vê em colesteatoma a membrana timpânica íntegra e a cadeia ossicular íntegra também. Então esse paciente não tinha perfuração. Os ossículos, ó, vou mostrar aqui, isso é incomum a gente ver. O martelo tão bem definido aqui. Aqui o martelo, a bigorna e o nervo corda do tímpano transitando entre o martelo e a bigorna. E a doença ela estava exatamente nessa região. O que existe é uma erosão do processo do ramo longo da bigorna e da cabeça do martelo aqui na frente. Mas a doença não machucou, o que normalmente faz é destruir essa parte aqui, que daí para de transmitir o som. Então por isso esse paciente tinha uma audiometria praticamente normal e não tinha autorreia. Mas uma doença sob pressão, o nervo facial já estava em possibilidade de lesão e principalmente meningite. Ele tinha toda a doença aderida na meningite. Então esse paciente ele poderia fatalmente ter uma meningite,
ter uma complicação aí grave sem nem ter conhecimento do colesterol, porque normalmente existe autorréia, existe vazamento de secreção e esse paciente não tinha. Não foi porque ele foi atrás, solicitar os exames corretamente, a tomo e a ressonância. Aqui a ressonância foi fundamental para dar o diagnóstico. E confirmou. Aí a gente fez uma cavidade aberta, é uma cirurgia um pouquinho mais radical, mas aí a gente teve segurança em remover a doença para que não haja recidiva. Porque com a cavidade fechada, a chance de ter o colesterol retornar exatamente aqui era muito grande. Então por isso tomamos essa decisão. Ele vai sair com a audição preservada, ele tem uma audição que vai continuar bem, só vai ter a manutenção da cavidade e vai estar resolvida aí a doença dele, não vai mais ter o risco de meningite.